Desastres aéreos. Esta é uma história real baseada nas gravações da cabine do piloto e em relatos de testemunhas. Não consigo ver nada. Droga, saímos do curso. Não consigo completamente fora. No dia 1º de junho de 1999, quando um jato da American Airlines se preparava para aterrissar em meio a uma forte tempestade, os passageiros sabiam que a situação era perigosa. Eu não sei o que me fez ver tão claramente, mas tão claramente que teríamos problemas. Oh, não! Mais um! Eu gritava, saiam do avião! Corram! Saiam do avião! Não sei onde estamos, mas há uma estrada que dá a volta no aeroporto. Temos muitas pessoas feridas. Este filme conta a história de um desastre trágico e evitável. A investigação revelaria uma combinação mortal de erro de piloto, os efeitos devastadores de condições atmosféricas tempestuosas e uma corrida perigosa para manter o avião no horário. Revelaria também evidências perturbadoras de uma indústria imperfeita sob vários aspectos e que pode matar novamente a qualquer momento. American Airlines. Apesar de aeronaves confiáveis e treinamento intensivo, as empresas aéreas modernas e suas tripulações enfrentam pressões sem precedentes. A intensa competição industrial exige que todo o sistema, desde os planejadores de voo aos pilotos, seja eficiente e pontual. As pressões que isso pode trazer representaram um papel vital na perda do voo 1420. Para uma grande operadora como a American Airlines, as pressões começam com a tarefa complexa de programar sua extensa frota. Dispatchers direcionam os aviões ao redor do mundo em uma dança cuidadosamente coreografada. A tensão em manter essa eficiência afeta o sistema inteiro. É claro que a competição tornou-se muito intensa. Há uma grande pressão sobre os dispatchers, pilotos, atendentes de voo e basicamente toda a infraestrutura para concluir a missão e ganhar dinheiro. Todos os esforços são feitos para assegurar que nada rompa esses frágeis esquemas. Entretanto, há uma variável que nenhuma empresa aérea pode controlar: o tempo. Os estados do sul dos Estados Unidos são especialmente propensos a condições atmosféricas rigorosas, onde tempestades não apenas provocam atrasos, mas trazem perigos extremos a jatos comerciais. Atrasos, problemas de horário e tempestades violentas, tudo conspiraria para transformar um voo rotineiro em uma terrível corrida contra o tempo. Aeroporto Dallas-Fort Worth. No dia 1º de junho de 99, o voo 1420 da American Airlines estava atrasado. O movimento da tempestade. Tudo está se deslocando para o sudeste, portanto, é isso mesmo. Temos uma noite tempestuosa a caminho. Centro de Operações da American Airlines. O atraso do voo 1420 pressiona os pilotos mesmo antes da decolagem. A responsabilidade de manter um horário apertado pode recair sobre a tripulação do voo. Despacho, por favor. Isso, é Michael Urgel. A tripulação tem rígidos limites legais durante suas horas de trabalho. O primeiro oficial alerta ao dispatcher que eles correm o risco de se atrasar. Horário programado para 11h16. O voo terá de decolar dentro de 1 hora ou será cancelado. E os pilotos também tomam conhecimento de uma outra pressão provocada pelo tempo, que piora perto de seu local de destino. Os pilotos tinham um comunicado sobre o tempo que receberam antes de partirem de Dallas-Fort Worth, que lhes dava a previsão, os alertas às condições atmosféricas. O dispatcher e o capitão, preparando-se para o voo, examinaram as informações sobre o tempo e acharam que poderiam chegar a Little Rock antes do impacto das tempestades. Os 139 passageiros só queriam chegar em casa. Eu estava viajando com meu filho e minha filha. Estávamos indo para casa de volta das férias. Era o primeiro voo de minha filha. O avião estava atrasado e, é claro, havia muitos atrasos. Era cansativo, frustrante e era tarde da noite.
Logo começaram a perceber que o voo 1420 estava competindo com as condições atmosféricas. Quando nos chamaram para embarcar, queriam que nos acomodássemos depressa. Vamos, pronto. Sentem-se, coloquem os seus cintos. Vamos decolar. Eles mencionaram que o tempo entre nós e Little Rock estava ruim e queriam chegar antes que o mau tempo atingisse Little Rock. Finalmente, mais de 2 horas além do programado, o voo 1420 deixa Dallas. A tripulação desconhecia que as tempestades já estavam se movendo em direção a Little Rock. 40 minutos depois, o 1420 está a 160 quilômetros de seu destino. 30 minutos até Little Rock. Nesse ponto, a transcrição da caixa preta revela uma rotina calma e tranquila na cabine dos pilotos. American 1420, ainda quer mais baixo? Até agora tudo bem. Até agora, tudo bem. American 1420, manteremos contato. O primeiro oficial no American 1420 era o Neil Hire. Ele havia recentemente completado o treinamento e tinha sido colocado em dupla em uma de suas primeiras viagens com seu capitão orientador. Portanto, temos um piloto bastante experiente sentado no assento esquerdo em dupla com Neil Hire. Bushman e Origel estão tranquilos enquanto planejam sua chegada e aterrissagem. 25 por 24 está em posição. Acha que essa coisa vai funcionar bem? Sim, estamos chegando ao peso máximo da aterrissagem. Tem uma lua lá fora. Ou será uma nave espacial? É a nave-mãe. Desativando o controle. Os pilotos estão bem atentos às tempestades à sua frente. O radar do tempo de bordo escaneia uma área do céu em forma de cone à frente do avião. As tempestades potencialmente fortes aparecem em vermelho. Aí está o nosso grande problema. Temos que chegar lá bem depressa. Não gosto disso. É relâmpago. É mesmo. O dispatcher da American Airlines emitiu uma atualização sobre a forma e a formação das tempestades. Estão se movimentando de leste para oeste em direção a Little Rock e podem ser um problema para o nosso pouso. Eu sugiro acelerar nossa chegada. O dispatcher deu a essa tripulação a informação sobre o tempo. Para ele, parecia que haveria um espaço, ou o que ele chamou de pista de boliche, onde você tem 2 tipos de tempestades, ou 2 tempestades com um espaço entre elas. E se a tripulação do voo conseguisse acelerar a sua chegada a Little Rock, provavelmente poderia chegar àquela abertura antes que as 2 tempestades se juntassem. À medida que o voo 1420 descia, o plano de vencer as tempestades estava em vias de dar errado. Os pilotos não tinham conhecimento de que as paredes da pista de boliche estavam se fechando. A Airlines é flanqueada por tempestades traiçoeiras, um corredor que os pilotos chamam de pista de boliche. Com 13 quilômetros pela frente, a rota até Little Rock ainda parece estar livre. 23 minutos para Little Rock. Lá está a pista de boliche, bem ali. Eu sei. Na verdade, tem luzes na cidade daquele lado. Já vai descer? Ainda não. Mas logo. Estamos a cerca de 13 quilômetros do aeroporto e estamos começando nossa descida. É um belo show de luzes na lateral da aeronave e vamos passar por ela em nosso caminho a Little Rock. Foi um prazer tê-los a bordo neste nosso breve voo e gostaria de aproveitar a oportunidade para agradecer por voarem pela American Airlines. Os relâmpagos pareciam estar dos 2 lados. Eles iluminavam o interior do avião. Eram muito rápidos, sabe? Do tipo brilhantes, barulhentos, e chegou a dar um pouco de medo. Havia um show de luzes à esquerda. Normalmente isso não é para chamar atenção. Se você está passando pelo Grand Canyon, aí sim, mas não se trata de um show de relâmpagos. À medida que o avião descia, trechos da gravação na cabine dos pilotos mostravam que eles estavam cientes do mau tempo à sua frente. Só alguns relâmpagos ali adiante. Mas vamos ficar bem. Olha Isso. Bem lá embaixo na pista de boliche. Como diriam meus amigos, vai ser legal. Legal. Beleza. É isso aí. 14:20 a 11:03 por 10 mil.
Quando os pilotos contatam o controlador de tráfego aéreo de Little Rock, ele dá o primeiro de uma série de avisos alarmantes sobre o tempo. Aeroporto de Little Rock, Arkansas. Temos uma tempestade bem a noroeste do aeroporto se movendo pela região. O vento está a 280 a 28 rajadas 44. E terei novas informações sobre o tempo em instantes. Ventos fortes chegam a até 80 km por hora, o suficiente para levantar telhas de casas. Os ventos laterais representam um enorme risco para o voo 1420. Eles fazem com que seja difícil controlar o avião na aterrissagem. Os pilotos precisam determinar rapidamente se estão dentro de limites de segurança. Eles calculam a força dos ventos laterais de seus ângulos até a aproximação final. Tudo bem, então isso é 280 a 44. É, ventos a 44. Tudo bem, próximo ao limite. Mas está a 40 graus fora. Quer dizer, você não está fora do limite por causa do ângulo, mas está bem perto. Comissárias, preparem-se para a aterrissagem, por favor. A atenção dos pilotos se volta agora para o mau tempo à frente. Ele disse que a tempestade está a noroeste do campo? É, ele disse noroeste. É. Tempestade com relâmpagos. Mas a tarefa de rastrear as tempestades que se movem fica mais difícil pela ausência de radares sofisticados em Little Rock. American 1420, seu equipamento é muito melhor do que o meu aqui. Como está a 22F? O que foi isso? Conseguimos ver o aeroporto, mas com bastante dificuldade. Devemos conseguir 22. Essa tempestade está se aproximando como seu radar está indicando, só um pouco mais distante do que pensava. O controlador continua. Seu radar é melhor do que o meu e assim por diante. O controlador nesse acidente tinha um conjunto de radares monocromáticos ou basicamente quase um conjunto de radares preto e branco e não podia determinar a intensidade da tempestade. Alerta, ventos fortes. O controlador traz mais más notícias. Wind shear é uma súbita mudança na direção do vento a uma curta distância. E é um dos elementos mais temidos de uma forte tempestade. Para combater os ventos que mudam constantemente, os pilotos são forçados a descartar sua aproximação anterior e começar de novo. Eles precisam reverter a direção de sua aproximação e, por isso, eles aterrissarão em direção ao vento. Vamos precisar de... Seria preferível irmos em direção ao vento, senhor. A decisão do piloto de pousar na posição oposta é uma atitude prudente, mas criará sérios problemas. Muito bem, uma volta à direita, 250 pela rota mais longa? Sim, senhor. Está bem perto do aeroporto. Certo. 250 vai funcionar. Enquanto os pilotos se voltam à sua nova aproximação, o radar do tempo da aeronave que escaneia a frente do avião perde o curso da tempestade. Pior ainda, a volta atrasa a aterrissagem mais de 10 minutos e a cada momento que passa, as tempestades crescem de intensidade. 10 minutos para o pouso. Pista 4, certo? 1.3042, eu acho. Não era o aeroporto embaixo de nós? Isso, certo. Trocando de pistas, mantendo o rastreamento das tempestades. Tudo isso aumenta demais a já pesada carga de trabalho dos pilotos. Certo, 2217 totalmente para baixo, perdida a aproximação. Volta à direita a 4.000. Vamos ver, você tem um aeroporto Eu não bem... tenho um aeroporto. Estou dizendo que você tem o ILS. O ILS eu tenho. Pilotos fazem jus ao que ganham quando voam sob más condições. Quando o tempo piora, assim de repente, a carga de trabalho começa a aumentar, porque é preciso avaliar as nuvens baixas, chuva, relâmpagos, tempestades, vento. Todos esses elementos começam a bombardeá-los à medida que se aproximam das imediações do aeroporto. American 1420, parece que a segunda parte da tempestade está se movimentando. O vento agora é de 340 a 16, soprando a 34. Com a tempestade piorando, os pilotos precisam chegar ao aeroporto o mais rápido possível. Quer aceitar a aproximação mais curta? É, mas só se você conseguir ver a pista, porque eu mal consigo vê-la. Olha, está bem ali. Tudo bem. Viu? Apenas aponte para mim na direção certa, então eu começo a diminuir. Me dê os flaps 11. As transcrições agora revelam crescente confusão na cabine de voo, à medida que o capitão faz o máximo para determinar a posição do aeroporto. Então, percebeu alguma coisa? Viu o aeroporto ali?
Onde? Ali, tá vendo? Você tá no ponto certo para isso. Tá bem ali. Eu estou no ponto certo? É como uma curva descendente. Estamos indo e lá está, bem ali. Eu perdi ela. Não tenho como manter no visual. Os pilotos agora precisam abandonar sua aproximação visual direta e solicitar ajuda aos sistemas de instrumentos de aterrissagem de Little Rock. Mas isso atrasa ainda mais a aterrissagem. American 1420, aproximação. Certo, American 1420. Há uma nuvem entre nós e o aeroporto e nós perdemos o campo. Estamos em um vetor... Bem, basicamente estamos no último vetor que nos forneceu, que é como uma curva descendente. American 1420, se voar em direção a 220, eu levo você para o ILS. Essas imagens de noticiários mostram a tempestade na noite do acidente. Nas pistas, a chuva forte compromete ainda mais a visibilidade. O capitão Bushman começa a ficar frustrado. Sabe, eu detesto voar assim à noite com um tempo desse, sem ter qualquer noção de onde estamos. O que realmente me incomodava era que eu sabia que estávamos cada vez mais baixo. E eu sabia que a chuva não iria passar e que nós estávamos sacolejando demais de um lado para o outro. Veja, estamos indo bem para o meio dessa coisa. Certo. American 1420 se aproximando. Eu sei que está fazendo o melhor que pode, senhor, mas estamos chegando muito perto dessa tempestade. E é preciso manter o controle. O avião estava balançando de um lado para o outro, estava ficando instável demais. Eu não sei que me ver tão claramente, mas tão claramente que teríamos problemas. Eu não sei o que provocou aquilo. Quando o voo 1420 se alinha para a aproximação final, eles estão indo direto para o centro de uma tempestade. A situação do voo 1420 está para ficar ainda pior. Com o voo 1420 a minutos de pousar no solo, a violenta tempestade dá aos pilotos mais um enorme problema. Chuva ofuscante e nuvens espessas encobrem o campo de pouso. A visibilidade da pista, conhecida como RVR, está apenas um pouco acima do limite regulamentado de 800 metros. Nós vamos direto para isso. American 1420, neste momento temos chuva pesada sobre o aeroporto. Não tenho informações sobre o tempo, mas a visibilidade é inferior a 1.600 metros e na pista 4 direita o RVR é 1.000 metros. A visibilidade está abaixo de 1.000 metros. Os pilotos não têm certeza de que seja seguro aterrissar. 1.000 metros? Confirmo 1.000, American 1420. Na 4 direita, correto? Correto, American 1420. Pista 4 direita, livre para pouso. Podemos aterrissar? 030 a 45, American 1420. 1.000 RVR. Não podemos aterrissar assim. Não 1.000, hein? O que precisamos? Não, 800 RVR. Tudo bem, é isso. É, isso mesmo. Certo. 15. Trem de pouso baixado. E luzes. Enquanto descíamos no meio de uma nuvem muito, muito escura. A chuva parecia vir na horizontal. Aparentemente, ventava muito, pois o avião estava balançando demais. Eu nunca vi isto antes. Apertei meu cinto, quase me incomodando. E eu estava tão preocupado que coloquei de novo meus sapatos e fiquei preparado. O que estava acontecendo me deixava muito nervoso. Os ventos laterais estavam acima do limite. Os pilotos poderiam ter se desviado para um outro aeroporto, mas não o fizeram, e o tempo ficava pior. Alerta de wind shear. Vento centro do campo 350 a 32 rajadas 45. Vento limite norte 310 a 29. Vento limite nordeste 320 a 32. Os solavancos pareciam estar muito mais fortes do que antes. Você podia dizer que a trovoada estava perto demais do avião. Eu achava que se eles estivessem tentando aterrissar com aquele tempo, nós íamos nos arrebentar. Flaps 28. Mais 20. E então, a visibilidade caiu dramaticamente abaixo do limite. American 1420, pista 4, direita, RVR está agora a 550. Droga! Os pilotos estão confusos. Sob pressão, eles começam a cometer erros. Não vejo nada. Procurando 460. Está ali.
Não conseguia ver nada. O vento jogava o avião violentamente. O vento lateral era tanto que fiquei com medo que fôssemos aterrissar sobre uma asa. Parecia que íamos cair de pico. A coisa estava feia demais. Quer flaps 40? Claro, eu já pedi. Eu sabia que pelo jeito que ele estava pilotando o avião e pelo barulho dos motores, ele estava tentando se alinhar com a pista e não conseguia vê-la. Eu não conseguia vê-la, mas eu podia dizer que estava perto e eu continuava pensando, onde está a pista? 330 metros. 20. 40, 40 terra. Isso está muito difícil. Olha, o vento está a 330 a 28. Eu vou permanecer acima um pouco. Tá vendo a pista à sua direita, capitão? Não. Eu vejo a pista. Está bem Eu no vi. curso. Eu vi, Mantenha. agora eu vi. A maioria das pessoas no avião se segurava bem firme, só olhando para frente, imóveis. Eu pensei no pior, verdade. Achei que não conseguiríamos pousar. Em meio a uma forte tempestade, o voo 1420 está para aterrissar em Little Rock. Baixa visibilidade e ventos fortes tornam a aproximação final perigosíssima. Vento 330 a 25. 170 metros. Mais 20. Vento 330 a 23. Droga, saímos do Não curso. consigo vê-la. Fora! Não vejo coisa alguma. E agora? E 33 metros. 17 metros. 14. 10. 7. 3. Atingimos a pista muito forte e não diminuímos. No chão! Patinando! Oh, não! Ainda estávamos indo muito, muito rápido e naquele momento pensei, estamos mortos. Os freios! Foi um caos. Aterrorizante. Literalmente aterrorizante. Outro freio! Outro! Outro! Quando finalmente o avião parou, houve um momento de silêncio absoluto. Havia fogo à minha frente. Eu podia ver destroços. E havia silêncio. E então eu pensei, ah, minha nossa, eu morri. Naqueles minutos, eu ouvi um grito fraco. E senti que ficava cada vez mais alto, como se fosse um megafone. E me dei conta, era minha filha. E eu fiquei, como que... Bom, certo, temos que sair daqui. Sabe, temos que fazer alguma coisa. Os passageiros fizeram de tudo para sair antes que o fogo tomasse conta da cabine. Eu tive o omoplata quebrado, o ombro deslocado e costelas trincadas e todo tipo de coisa, mas eu não senti nada. Eu só queria sair. Eu não iria morrer dentro daquela coisa. Devo ter saído daquele avião em 20 segundos. Foi como guerra. Vai, vai, vai. Eu gritava, saiam do avião. Corram, saiam do avião. Corram, corram, corram. Algumas pessoas pareciam ter saído de uma explosão. Suas roupas estavam em farrapos. Eu vi um homem pedindo ajuda pelo celular. Não sei onde estamos, mas há uma estrada que dá a volta no aeroporto. Temos muitas pessoas feridas. A mais de 160 km por hora, a aeronave ultrapassou o fim da pista, afundou em um aterro de 8 metros e bateu pesadamente contra uma estrutura de aço. O avião se partiu em vários pedaços. Os destroços finalmente pararam nas margens barrentas do rio Arkansas.
10 passageiros morreram no acidente. O capitão Bushman morreu instantaneamente quando sua cabine arrebentou contra a estrutura de aço. Foi uma vergonha eu não ter feito mais para salvar as pessoas. Esse é o meu pior pesadelo. A Secretaria Nacional de Segurança no Transporte americana foi imediatamente notificada. Greg Feith era investigador-chefe da NTSB. Na noite do acidente com o American 1420, eu recebi um telefonema por volta de 1 da manhã do nosso centro de comunicações da NTSB avisando sobre um acidente aéreo em Little Rock e que poderia ter alguns mortos. O investigador Don Ike chegou rapidamente ao local. A adrenalina corre rápido quando acontece um acidente como esse e você vai direto ao local onde ele aconteceu e há uma pressa enorme em chegar para tentar descobrir o que ocorreu e documentar os fatos para que se possa evitar que volte a acontecer. A NTSB montou um centro de comando próximo ao local. Eles passariam os 18 meses seguintes ligando os fatos que levaram ao acidente. Quando chegamos ao local, tínhamos uma ideia do que teria acontecido, só não sabíamos o porquê. Sabíamos que o avião foi além do fim da pista, que os pilotos não conseguiram pará-lo, que a aeronave havia sido destruída chegando até essa estrutura, que o fogo que se seguiu ao desastre havia matado pessoas. Só não sabíamos o porquê. A NTSB trabalhou do momento do impacto em direção ao que acontecera antes. A sequência de eventos foi compilada desde a aproximação final até Dallas-Fort Worth. A primeira pergunta para os investigadores era: por que os pilotos não conseguiram parar o avião? Análises das marcas de pneus deixadas pelo avião durante a derrapagem mostravam uma total perda de controle depois de tocar o solo. Quando você olha para a largura daquelas marcas de pneus, você vê que o avião não estava indo reto, mas, na verdade, estava deslizando para os lados. Você tem essa máquina que pesa 70, 80 mil quilos com 100 ou mais pessoas dentro dela e que está deslizando descontroladamente para fora da pista. Alguma coisa deu errado na aterrissagem e os investigadores queriam saber por quê. Eles interrogaram os sobreviventes do voo 1420 que forneceriam pistas extremamente valiosas. O que aconteceria se chegasse? Os investigadores da NTSB precisavam descobrir por que o voo 1420 havia deslizado descontroladamente para fora da pista. Eles decidiram entrevistar os passageiros sobreviventes, muitos deles moradores de Little Rock. Os depoimentos levariam a investigação em direção ao mais importante sistema mecânico usado para reduzir a velocidade de um avião depois da aterrissagem. Estávamos realmente interessados nos passageiros que estavam sentados próximos às asas e que poderiam olhar pela janela e nos dizer se haviam visto os spoilers abertos. Spoilers são grandes flaps que se abrem na aterrissagem, literalmente pilhando a corrente de ar sobre as asas. Isso é necessário para que o avião pare. Nenhum dos passageiros viu os spoilers estendidos. A NTSB comparou seus testemunhos com as informações que constavam das caixas pretas do avião. A caixa preta que monitora os sistemas a bordo durante o voo confirmou que os spoilers não tinham se estendido. As implicações eram catastróficas. Aquela aeronave não tinha qualquer possibilidade de parar a tempo. Os freios! Patinando! Oh, não! Assim, teria a falha na ativação dos spoilers sido um problema mecânico? Ou a confusão da aproximação final teria sido um erro do piloto? Para descobrir, a NTSB faria bom uso da caixa preta da cabine do piloto, ou CVR. Quer flaps 40? Claro, eu já pedi. Um dos elementos-chave que a equipe a cargo do CVR procurava distinguir era o acionamento do spoiler. Na gravação dos dados de voo, verificamos que os spoilers de solo não se abriram.
Queríamos saber se o spoiler havia sido realmente acionado ou não. E estávamos procurando o som de um determinado clique. Não conseguimos encontrar esse som no CVR do acidente, o que nos levou a acreditar que a alça não estava na posição armada no momento do pouso. Extremamente ocupado na cabine, o piloto esqueceu de armar os spoilers. Se tivessem sido armados, a aeronave MD-80 teria ultrapassado a pista, mas teria parado antes de atingir a estrutura. Os pilotos cometeram erros graves e basicamente fatais, mas os investigadores queriam saber por quê. Eles suspeitavam que pressões anteriores ao voo haviam levado a tais erros. Eles voltaram sua atenção para as condições climáticas. Ficou claro para nós que o tempo estava péssimo na região por ocasião do acidente e que participação ele teria tido era uma das coisas que tínhamos de tentar descobrir. E compilando as imagens de radar e as observações, tentando juntar tudo aquilo, levaria semanas para obter essa informação. A NTSB queria saber qual o papel que o mau tempo havia tido no acidente e se os pilotos estavam completamente cientes do perigo. Estamos indo bem para o meio dessa coisa. Uma das preocupações que os pilotos têm ao tentar pousar um avião é ter certeza de que os ventos laterais que possam afetá-los não excedam a sua capacidade ou a capacidade da aeronave. Os ventos agora a 350, a 32, rajadas 45. Podemos aterrissar? Essa tripulação em especial tinha uma limitação, não imposta por ela mesma, mas imposta pela empresa. E era de não ser permitido ultrapassar 10 nós de ventos laterais em pista molhada. Limitações relativas a ventos laterais são claramente estabelecidas no Manual de Operações. A tripulação do 1420 estava voando além dos limites regulamentares. Isso aqui tá uma confusão. Pista à sua direita, tá vendo? Não. Essa animação da NTSB mostra claramente os efeitos dos ventos, levando o capitão a fazer desesperadas manobras finais. Os ventos impactaram o voo. Se você olhar a animação, verá a luta contra o vento. Definitivamente nada bom. No chão! Os freios! Outro freio! Outro! Quando você começa a falar sobre pistas molhadas, tempestades, isso não é nada bom. Mas estavam os pilotos do 1420 cientes dos riscos provocados pelo tempo ruim? Para a NTSB, os perigos das tempestades eram muito claros. Em 94, um DC-9 foi vítima de um wind shear na Carolina do Norte. O avião se descontrolou a 80 metros e despencou lá de cima. Um Delta TriStar se chocou contra o solo depois de voar em meio ao mais violento tipo de wind shear que criou uma enorme corrente de ar descendente. Assim, a tripulação do 1420 deveria ter abortado a aproximação? Lá está a pista, olhe. São 2 pistas. Eu sei. Veja, estamos perdendo. Não vejo como podemos manter a visibilidade. Essa animação da NTSB sobre as condições atmosféricas cobre a rota da aeronave com imagens da tempestade do radar. Bushman e Uri Gehl aterrissaram em meio a relâmpagos, chuva torrencial, granizo e ventos de 80 km por hora. Com base nas informações que tínhamos do radar de tempo, a tripulação do voo 1420 deve ter visto a maior parte daquela tempestade. Eles devem ter visto o bordo de ataque se tornando verde e rapidamente mudando para amarelo e então para vermelho vivo. Não vejo nada. Procurando 460. À medida que se aproximavam de Little Rock, eles começaram a ver o mau tempo, não apenas em seu radar, mas pelas suas janelas, os relâmpagos. E uma das principais afirmações que esse capitão fez, e que basicamente resume o voo todo, foi a seguinte: eu detesto voar assim à noite com um tempo desse, sem ter qualquer noção de onde estamos. Detesto voar assim à noite sem saber onde estou. E essa afirmação foi essencial. Foi naquele momento que um capitão experiente com 10.000 horas deveria ter abandonado a aproximação para Little Rock e ter ido para um aeroporto alternativo, ou ter voltado para Dallas. Mas fazer uma afirmação daquelas e continuar a aproximação para um aeroporto onde está havendo uma tempestade seria um desastre na certa.
Mas os pilotos não foram os únicos a ser fortemente criticados. À medida que a investigação avançava, a política de voo da American Airlines ficaria sob fogo cerrado e um amplo escândalo industrial estava prestes a ser exposto. Durante meses depois do acidente do voo 1420, a NTSB mergulhou mais fundo nas circunstâncias que cercavam o acidente em Little Rock. A pergunta era: quem seria o responsável? A American Airlines estava relutante em admitir que seus pilotos haviam conscientemente voado em direção a uma perigosa tempestade. Inicialmente, eles tentaram pôr a culpa no controlador de Little Rock. A American propôs ação legal contra as autoridades responsáveis pelos controladores do aeroporto. Os advogados da American alegavam que a tripulação do voo 1420 não recebera todas as informações sobre as condições atmosféricas em curso. American 1420, seu equipamento é muito melhor do que o meu aqui. O que eu tenho é 22F. Mas após entrevistar o controlador em Little Rock, os investigadores não se convenceram. É extremamente improvável que a tripulação não estivesse suficientemente informada sobre as condições do tempo e a sua gravidade. Não apenas durante o percurso, mas, claro, durante o andamento da aterrissagem em Little Rock. O foco se voltou para os pilotos. Advogados representando os passageiros estavam determinados a fazer com que a American Airlines assumisse a responsabilidade pelo acidente. Quer dizer, trata-se de dinheiro de uma certa forma. Porque você quer fazer com que eles paguem. Porque eu vi as cartas que eles escreveram respondendo ao meu advogado, minimizando o que tínhamos passado, minimizando as queimaduras da minha filha, os cortes, os efeitos psicológicos que isso provocou em meu filho de 15 anos, em minha filha e em mim. E estavam simplesmente minimizando tudo. E então temos que buscar justiça. René Salmons e muitos outros sobreviventes assistiram às audiências públicas da NTSB que ocorreram em Little Rock 8 meses depois do acidente. Com o capitão morto, o copiloto foi o primeiro a testemunhar. À medida que saíamos da pista, eu podia ver as luzes da pista se aproximando. Eu não conseguia ver nada à nossa frente. Tudo o que eu pensei foi que o trem de pouso podia se arrebentar e que continuaríamos deslizando. Precisa dar certo. Aí eu senti o impacto. Eu acompanhei tudo o que pude. Pode apostar. Eu queria saber o que tinha acontecido. Fui a todas as audiências da NTSB. Senti-me ultrajada. Eu fiquei louca. Para mim, eles não fizeram as perguntas certas. Sabe, eu queria perguntar a eles o que estavam pensando. Por que ficaram jogando com as nossas vidas? O testemunho do copiloto foi bastante discutível. Em seu relato sobre o momento final do voo, ele alega ter dito ao capitão para abortar a aproximação, o que é conhecido também como voltar atrás. Quem pode pedir para que a operação seja abortada? Qualquer piloto. Você pediu um voltar atrás em algum momento? Sim, senhor, eu pedi. Parece que depois de ouvir novamente a gravação, você consegue ouvir o voltar atrás. Parece que ele falava ao mesmo tempo que eu. E eu olhei para ele e ele levou o avião de volta ao curso. Entretanto, quando especialistas da NTSB estudaram as gravações de vozes na cabine, eles não ouviram tal afirmação. Droga, saímos do curso. Não consigo ver. Estamos fora. Apesar dele continuar mantendo aquele depoimento, nunca pudemos validá-lo. Aquilo levou a uma descoberta controvertida, porque não tínhamos certeza de que aquilo tivesse acontecido ou não. A NTSB foi firme em suas perguntas ao copiloto, mas o treinamento da American Airlines também não era falho? Greg Feit colocou um dos gerentes da American Airlines no banco de testemunhas. Quais eram as regras para os pilotos voarem em meio a tempestades? Quando perguntado, ele respondeu apenas que simplesmente não queria seus pilotos voando naquelas condições atmosféricas. Nossos pilotos estão proibidos de entrar ou sair de um terminal cuja área esteja coberta por tempestades. Para a NTSB, essa política simplesmente não era clara o suficiente. Bom, essa é uma exigência muito subjetiva para um piloto. Pilotos precisam de limites. Você precisa estabelecer limites. Se há atividade convectiva, ou seja, tempestades acontecendo, e isso dentro de 5 milhas marítimas do aeroporto, se há relâmpagos e se há wind shear, então não vá. Quanto mais investigava, mais a NTSB descobria que voar sob tempestades era algo alarmantemente comum. Evidências extraordinárias dadas nas audiências revelaram que o problema era de toda a indústria.
Especialistas do MIT passaram semanas gravando as rotas dos aviões aterrissando em Dallas-Fort Worth. Eles esperavam pelas tempestades e observavam como os pilotos reagiam. Sua animação marca em gráfico os aviões chegando para aterrissar com imagens de tempestades no radar. Qualquer coisa amarela ou laranja é uma tempestade potencialmente forte. Dos 2.000 encontros com tempestades, 2 de cada 3 pilotos voaram em meio à tempestade e aterrissaram sua aeronave. Fiquei muito surpreso com o depoimento na audiência pública. Considerando que eles voam com os melhores equipamentos, possuem o melhor treinamento e têm à sua disposição as melhores informações e continuam tomando decisões que colocam em risco a vida das pessoas, eu fico surpreso que eles tenham tentado fazer uma coisa daquelas. Os pilotos sabem que se entramos em uma tempestade, podemos não sair dessa tempestade. E se conseguirmos sair, pode acontecer de não sairmos inteiros. Por que tantos pilotos voam rumo ao perigo? Pesquisadores do MIT descobriram que os pilotos eram mais descuidados quando estavam atrasados, se era noite e se o avião à sua frente também voava sob mau tempo. No caso de Little Rock, 2 daqueles 3 elementos estavam presentes. Era noite e eles estavam atrasados. A investigação do MIT era uma prova perturbadora de que o acidente em Little Rock era parte de um problema ainda maior. Falando claramente, não estamos vendo um grande progresso. Há um tempo limitado para treinamento. O tempo ruim foi fundamental na criação de um ambiente propício a esse acidente. Nós achamos que não haja justificativa para que qualquer operação seja levada a termo nessas condições. Os riscos advindos de condições atmosféricas severas são conhecidos e a operação deveria ter sido suspensa, nada de voo. Os verdadeiros motivos por trás do acidente do 1420 iam ainda mais longe. Por que os pilotos estavam tão determinados a aterrissar? Gregory Feit encontrou a resposta em Dallas-Fort Worth antes mesmo que o avião deixasse o solo. Ali ele encontrou sinais de condições mortais em aviação decorrentes do estrito cumprimento de horário. Pode ter sido o cumprimento de horário. A tripulação sabia que estava num dia de trabalho de 14 horas e tinha sido um longo dia de trabalho. O aeroporto estava bem ali. Vamos tentar, vamos ver se conseguimos completar a missão. Os pilotos têm em mente o objetivo, nós temos em mente a missão. Nós vamos meter o bedelho ali e tentar ver se podemos completar a missão. Às vezes iremos completar aquela missão, mas às vezes nos envolvemos demais e não podemos pular fora. E não há mais nenhuma outra opção e coisas ruins acontecem. As pressões em função do cumprimento de horário deflagraram uma série fatal de erros e equívocos. Não consigo ver nada. Procurando 460. Ao final de um longo dia correndo para vencer a tempestade e fazer com que seus passageiros chegassem a seu destino, a tripulação do 1420 cometeu um erro básico que custou a vida de 11 pessoas. Eles se esqueceram de armar os spoilers. Estavam tão ocupados tentando colocar o avião no chão que se esqueceram de fazer o que precisavam. Não tiveram tempo para isso. Depois do acidente, a American Airlines revisou seus procedimentos da lista de checagem. Ambos os pilotos precisam agora confirmar que os spoilers estão armados, prontos para aterrissagem. Secretaria Nacional de Segurança no Transporte, Washington. Em outubro de 2001, a NTSB publicou seu relatório. Eles chegaram à conclusão que as 2 principais causas do acidente foram, primeira, a decisão de aterrissar sob tempestade e, segunda, a falha dos pilotos de não armar os spoilers. A American Airlines se negou a tomar parte deste filme ou comentar as conclusões. Como investigador, eu tive praticamente 2 anos para criticar e determinar o que o capitão estava tentando fazer. Aquele capitão em especial teve segundos para tomar decisões baseadas nas informações que estava recebendo. E não é justo que um investigador de acidentes como eu comece a apontar os culpados. Eu não estava lá. Eu os culpo, mas não estou furiosa com eles pessoalmente. Eu não gasto o meu tempo com raiva deles. Não conseguiram nada, só canseira. Você pode compreender, mas eu não consigo entender uma pessoa, sabe, querendo se matar. Nós fomos visitar seu túmulo na Academia das Forças Armadas algumas vezes e
O sujeito apenas foi apanhado em uma hora muito ruim e estar lá, sofrer aquilo. Um ano após o acidente, os sobreviventes do voo 1420 se reuniram no local para lembrar aqueles que morreram. Para os passageiros que sobreviveram, os efeitos do acidente são duradouros e profundos. Nós, como família, trabalhamos muito e durante muito tempo para superarmos isso. Conversamos bastante. Muitos relacionamentos terminaram. Você descobre quem são os seus verdadeiros amigos. Eu não consegui esquecer o que aconteceu com as pessoas no avião. A vida é uma coisa preciosa e, sem dúvida alguma, estamos aqui por um breve espaço de tempo e, de repente, sua vida parece ter a duração de apenas 1,5 segundos. Me perguntam se eu estou bem. Eu não estou bem. Não, nunca estarei bem. Que negócio é esse de estar bem? Somos diferentes. Eu lido com isso. A vida é assim mesmo. O dia seguinte aconteceu. Quando Adam e eu estávamos no hospital, e Samantha, Adam e eu nos levantamos e olhamos pela janela e mal podíamos acreditar que a vida continuava. Não dava para acreditar, ver os carros passando, ver um dia ensolarado e ver que a vida continuava, porque para nós a vida havia parado.